E aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai continuar nossas perguntinhas, né? Perguntas e respostas número 5, continuando daquele vídeo 4. Se você não viu, eu vou deixar aqui nos cards, tá? Eu já fiz vários outros vídeos nesse formato, que são as 5 perguntas restantes mais recorrentes nos últimos 4 meses aqui no canal, tá bom? Se você tem alguma dúvida e eu não respondi nesse vídeo ou no vídeo anterior, dá uma olhadinha nos antigos, tá? Caso não tenha respondido, pode deixar aqui nos comentários ou me mandar pelo e-mail, Instagram. Eu sempre tô conversando com o pessoal lá, tá? Então bora lá continuar com as perguntas para o vídeo não ficar grande. A primeira pergunta que eu também recebi muito foi: antes de fazer a faculdade de farmácia, qual era a minha relação com química? Se eu era boa em química, se eu gostava de química ou se eu era nerd em química, né? Se você está aqui há mais tempo no canal, com certeza, né, você já deve ter visto alguns vídeos meus que eu falo sobre a química. Inclusive um vídeo aí que eu falo, assim, a minha opinião mesmo, sabe? Do curso de farmácia com a matéria de química, que é o vídeo onde é farmácia versus química. Eu vou deixar tudo aqui nos cards, tá? Então é só vocês clicarem aqui, tem um íconezinho e aí vai estar todos os vídeos aqui. E nesse vídeo eu falei como que é a minha visão de química, a minha realidade de química e tudo que eu achava assim no curso de farmácia com a matéria de química. Dando uma resumida aqui para quem não viu, muitas pessoas elas se baseiam somente que o curso de farmácia é totalmente química e não é verdade. O curso de farmácia ele é sim formado por 3 matérias muito fortes, ou até 4 matérias, algumas pessoas falam, que é matemática, física, química e biologia. Biologia, na minha opinião, é tão forte ou mais quanto química. E lá eu falei um pouquinho, né, sobre isso e tal, e muitas pessoas acham que todos os alunos de farmácia são apaixonados por química, são nerds em química. E não, gente, claro que a gente tem as pessoas que são boas em químicas, que gostam de química e tudo, mas a gente também tem o outro lado, sabe? Tem aquelas pessoas que gostam mais da biologia, as pessoas que gostam mais da matemática, da física, gostam da profissão ali, né, farmácia, então entram na faculdade por conta de ter alguém na família, às vezes nem é baseado nas matérias que vão estudar. Então, assim, a minha relação com química, no meu ensino médio, fundamental, nos vídeos que eu falo anterior, nunca foi muito boa. Eu nunca reprovei, nem na faculdade, nem na escola, assim, na minha vida acadêmica fundamental, ensino médio. Nunca reprovei, mas passei meus sufocos, né? Eu tinha as minhas matérias preferidas e química, com certeza, nunca foi, na época do ensino médio ali, a minha preferida. Talvez por não ter tido uma base muito boa, não ter tido professores talvez ali que desempenhassem um papel assim de instigar, sabe, você a gostar da matéria, porque hoje eu vejo a química com outros olhos. Desde quando eu entrei no curso de farmácia até agora, a minha visão, a minha relação com química mudou muito. Hoje é uma matéria que eu super curto, tá aí química farmacêutica e medicinal, que eu disse no outro vídeo pra vocês, sabe? Tudo vai mudando e claro, isso é assim, com muito empenho, gente. Às vezes a gente pode ter uma noção, não só de uma matéria, por exemplo, como química, outra matéria que você tenha tido uma experiência ruim no ensino médio, no ensino fundamental, e aí você gosta, às vezes, de uma profissão, mas uma dessas matérias que te traumatizaram no ensino médio, fundamental, aí você não quer fazer a faculdade por conta daquilo. E por achar também que você não é tão boa, né, naquela matéria, ou tão bom naquela matéria, e aí você desiste da profissão, que talvez é o seu sonho, né, por conta de uma matéria. Eu acho, assim, muito injusto a gente qualificar e desistir de um sonho porque de uma matéria, sendo que quando você faz a faculdade, aquela matéria ela é totalmente específica para o seu curso, para a sua futura profissão. Então isso muda tudo. Não é aquela química geral, aquela química chapada que a gente vem do ensino médio, né? Que em muitos momentos você pode estudar de qualquer jeito, porque você está doido para se livrar mesmo, se formar ali no ensino médio. Então, assim, tem muitos fatores e há uma relação muito diferente com a química do ensino médio, com a química da faculdade, seja ela da farmácia ou da própria faculdade de química ou engenharia química. Essa química vai ser focada e voltada totalmente para o seu curso, totalmente ali para a sua futura profissão. Hoje, gente, a minha relação com química é totalmente diferente.
não é mais a minha matéria problema, sabe? Eu superei. Tive meus perrengues no começo do curso? Tive meus perrengues no começo do curso. Já xinguei a química muitas vezes? Sim. Né? Assim, eu tive altos e baixos com química ao longo do curso, talvez até por imaturidade, sabe? Assim, imaturidade que eu falo assim, com relação a entender melhor a matéria, a talvez não me empenhar tanto em alguns momentos. Então, a minha relação antigamente com química era muito ruim, e hoje, nesse último ano aí de faculdade, 9º período, graças a Deus, isso tudo foi superado, foi mudado. Eu vejo a química com outros olhos e já tirei até 10, gente, em química, pra vocês terem ideia, pra vocês verem como há esperança, sempre tem uma esperança, sabe? Muitas pessoas vão até criticar, vão falar que jamais vai dar certo, né? Eu recebi muita crítica, assim, quando eu falei que eu ia fazer farmácia, e muitas pessoas duvidaram da minha capacidade, do que eu poderia fazer, e sempre quando você disser pra alguém, na maioria das vezes, que você quer fazer uma faculdade de farmácia, a primeira coisa que a pessoa vai falar, se você não for o nerd da química, é que você não vai conseguir, porque química é difícil, porque ela é uma faculdade difícil. Faculdade, nenhum curso superior acredito que seja fácil, independente de ser farmácia ou não, todos têm as suas dificuldades, mas o que vale é você determinar se você vai conseguir ou não. Por mais que aquela pessoa fale que você não vai conseguir, somente você vai poder decidir isso. É só você. Então eu fui lá e falei, não, eu vou fazer diferente, eu vou fazer mudar, eu vou ver o que acontece na matéria de química, e se as pessoas conseguiram, porque eu não posso conseguir. Eu sempre tentei ver a vida desse lado, gente. Nunca desisti, e você tem que ir lá e provar para saber como que é. E você somente vai determinar se você é capaz ou não, por mais que as pessoas falem, só você. É só você, tá nas suas mãos. Então, não desistam por pouco, sabe? Lutem sempre. E a pergunta, né, como falei, não, eu não era fã de química, e hoje sim, eu sou muito fã da matéria, curto muito, acho sensacional. Química no curso de farmácia é sensacional. Segunda perguntinha, qual a diferença da faculdade de 4 anos e meio e 5 anos? Também uma pergunta muito recorrente aqui no canal, muitas pessoas têm dúvida. A minha faculdade são 5 anos, então, por exemplo, a cada período a gente tem mais ou menos de 5 a 7 matérias. Um período ou outro que a gente teve 8 matérias, mas não passava disso. E geralmente são 5 matérias presenciais e as outras 2 eram online, ou às vezes era matéria própria do estágio, porque a gente aparece na grade, a gente tem que entregar o conteúdo do estágio, né, o relatório, enfim. Então a gente ficava com as 5 matérias presenciais, as outras 2 online, era assim, tranquilo, acho que todo mundo sempre conseguiu levar de boa. E geralmente a pessoa que faz a faculdade de 4 anos e 4 anos e meio, elas têm assim, de 10 a 12 matérias por período, porque como elas têm um ano reduzido do que a gente que tem 5, eles têm que cumprir, como eu falei para vocês, aquela carga horária mínima estipulada pelo MEC. Então, é importante, né, você saber que quando você escolhe uma faculdade de 4 anos ou 4 anos e meio, vai ser um pouquinho mais puxada que a de 5, nesse quesito que eu tô colocando aqui pra vocês. Muita gente já me mandou a grade aqui pra me dar uma olhada. E teve um rapaz que ele me mandou essa grade, que ele ia fazer a faculdade de 4 anos, e eu fiquei assustada, gente. Ele ia ter de 12 a 14 matérias por período. Então, essa geralmente é a diferença maior, sabe? Então, com a faculdade de 5 anos, a gente estuda aí de 5 a 7 matérias, às vezes 8 matérias por período. E com os 4 anos e 4 anos e meio, né, você, se não for aí a faculdade integral, você estuda de 12 a 14 matérias fácil para poder você concluir aquelas 4.000 horas mínimas exigidas ali pelo MEC, mas eles têm que enxugar todas essas horas dentro dos 4 anos, então é bem provável que se você não estudar no método de estilo integral, só a parte da manhã, ou só a parte da tarde, ou só à noite, um período só, você tenha bastante matéria na grade, tipo essa que esse rapaz me mandou, de 12 a 14 matérias, para poder dar, né, a diferença ali de um ano, de 2 semestres dentro do curso. Claro que isso não é regra, tá, gente? Mas eu acredito sim que sejam no mínimo 10 matérias por período, porque não tem como vocês terem o mesmo número de matérias, quem faz 4 anos,
no período para quem faz 5 anos, né? A diferença é de 1 ano. Então, eles tentam enxugar, colocar um número maior de matérias por período para poder concluir. E o estágio também tem uma diferença. Eu comecei o estágio no 4º período com 60 horas, né? 60, 60, 60, agora a gente vai para 120 e o último é 360. Na faculdade de 4 anos, eles já começam com a carga horária de estágio bem elevada, tipo de 200 horas, sabe, 240 horas, então fica mais ou menos nessa faixa, porque também tem que enxugar ali dentro dos 4 anos para tudo dar certo, né, e concluir, obviamente, as horas que são ali as mínimas, né, exigidas pelo MEC. Mas o importante é você ver se a faculdade ela é regularizada, tá, gente, e o curso também. Acho que esse é o ponto principal. Terceira perguntinha. Na faculdade de farmácia, as aulas são lecionadas somente por professores farmacêuticos ou outros professores? E quais são as áreas? Na faculdade de farmácia, eu tive professores de outras áreas, tá? Existem matérias que elas devem ser lecionadas obrigatoriamente por farmacêuticos, tá? Existem outras matérias que não precisa ser necessariamente o farmacêutico. Então, geralmente essas matérias elas vão ser mais encontradas, né, vamos dizer assim, nos primeiros períodos, que foram exatamente nos primeiros períodos que eu tive professores de outras áreas, como por exemplo, a primeira morfofuncionais que eu tive foi um professor de educação física. A primeira química que eu tive foi um químico que lecionou. A terceira morfofuncionais que eu tive foi uma fisioterapeuta. Uma matéria ligada a micro-organismo, agora eu não lembro bem o nome, que ela é bem grande, foi outra fisioterapeuta. Também já tive aula com a coordenadora, que era farmacêutica e enfermeira. Então varia muito, sabe? No começo do período é bem provável que você tenha essa mescla ali de profissionais, claro, voltados para a área ali de saúde em sua maioria, mas as matérias que são assim obrigatórias, né, que tem que ser lecionadas somente por profissionais da área de farmácia, elas, acho que depois do 5º período em diante, assim, são só professores da área de farmácia, né? Porque, como eu falei, vai ficando mais específico o curso. Mas no começo a mescla é bem grande de profissionais da área de saúde. E isso é legal, porque você, né, tem interação com a área de saúde, é bem bacana. E eles também passam a experiência deles pra gente. Eu acho isso bem legal, essa troca aí de informações, de aprendizado, que é bem legal, né? E a área de saúde é isso aí, gente, tem que estar sempre unida. Quarta perguntinha, qual a matéria mais difícil que você estudou em todo o curso? Bom, eu já estou no 9º período, né? Então já estou cursando as matérias, então já posso dar um parecer. Eu achei, quando eu entrei no curso de farmácia, assim que eu estava no 2º ou 3º período, eu sempre achava que a maior vilã seria química, farmacêutica e medicinal. Mas como eu falei no outro vídeo para vocês, eu não vejo ela como vilã, assim, na minha humilde opinião, hoje é bem tranquila comparada ao terror que me apresentaram a matéria. Claro, gente, que isso vai variar de pessoa para pessoa, de faculdade para faculdade, de situação para situação, mas assim, a matéria que eu achei mais difícil em todo o curso, eu e Renata já falei assim em vários vídeos aqui para vocês, foi química analítica para mim. E sim, é aquilo que eu falo para vocês, talvez foi porque do momento, talvez foi porque de eu não ter me empenhado tanto, e eu acredito muito nisso, sabe? Eu tive problema com química geral, por adaptação, fui pra final, passei em química geral. Então, depois que eu tive esse perrengue com química geral no primeiro período, eu falei assim, não, agora, cara, eu vou me centrar aqui, eu vou colocar minha cabeça assim, sabe? Vou mergulhar fundo em química. E aí, o que aconteceu foi que no 2º e 3º período as químicas foram super tranquilas. E eu estou falando aqui pra vocês de química orgânica, que é o terror de muitas pessoas, né? Mas foi super tranquilo pra mim. No primeiro bimestre, no 2º bimestre, passei direto. E aí, talvez, né, eu vim nessa vibe assim, né? Nesse clima assim, tá tudo tranquilo. Talvez eu não tenha me dedicado com a mesma proporção para química analítica. Mas são duas matérias que eu acho que foram assim marcantes para mim no curso de farmácia,
que foram Química Analítica e Análise Instrumental, que eu já falei inúmeras vezes aqui no canal para vocês, para quem está mais tempo já sabe. Então essas duas com certeza foram as mais difíceis para mim. Claro que já falei aqui e repito, isso não quer dizer que é uma regra, tá, gente? Cada um vai ter a sua história, vai ter gente que vai falar que é outra matéria, para alguns não teve nenhuma, tá? E isso varia de pessoa para pessoa, de situação para situação. Eu volto a dizer, tudo pode ser ali diferenciado a cada situação que você vive. Às vezes está passando por um momento complicado, isso influencia com certeza na sua vida acadêmica, tá? Mas eu espero que para vocês não tenha nenhuma matéria difícil, que vocês não passem nenhum perrengue e que dê tudo certo, tá? Quinta perguntinha, qual o tipo de estudo que você usa quando tem dificuldade em alguma matéria? Bem, o tipo de estudo, eu já fiz 2 vídeos aqui no canal mostrando o método que eu uso de fichas e um pouquinho da minha rotina de estudo, né, quando eu tô em casa, quando eu não tô trabalhando. Vou deixar tudo aqui no card para vocês darem uma olhadinha. Mas assim, os métodos que mais funcionam comigo para poder ajudar a fixar a matéria, aprender a matéria são realmente o método de fichas, que eu uso bastante, e o método de resumo, que eu ainda estou para fazer esse vídeo. Me ajuda muito, sabe? Tem dado bastante resultado. É aquilo que eu falei no vídeo anterior para vocês. Ao longo da faculdade, sabe? Depois de uns certos períodos aí, a gente começa a ver o que dá certo pra gente, o que funciona melhor, porque eu acho que cada um tem um estilo, né, próprio ali para estudar, uma rotina. Então, o que funciona melhor para você? Estudar à noite, estudar de dia? É o método de fichas, é o método de resumo, ou só ler, né? Eu não consigo, gente, estudar somente lendo, eu preciso escrever muito. Então esses métodos me ajudam bastante a memorizar. Eu sempre falo aqui no canal que é sempre bom você montar o seu próprio cronograma, né? Aquele que vai se adaptar à pessoa que você ao seu estilo de vida, ao seu estilo ali de estudar. Então isso é bem importante a gente conhecer, né, o que funciona melhor pra gente, porque eu acho que isso faz toda a diferença. Então pra mim funciona dessa forma, estudar de manhã, de tarde. Eu não sou a menina que estuda à noite, né? Eu não sou aquelas que ficam de madrugada. Já estudei de madrugada? Já, mas não funciona muito 100% comigo. Então eu sou mais aquela que gosta de estudar de dia. Então assim, mas tudo isso é variado, é montado de acordo com o seu estilo, os seus hábitos, né? Que eu tenho certeza que ali você vai alcançar o êxito se você montar um cronograma de estudo focado exatamente para o seu estilo ali de estudar. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.